Êxodo capítulo 16. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. Vemos aqui Israel numa posição notável e muito interessante. É ainda o deserto, sem dúvida, mas é um lugar de paragem muito importante e significativo, a saber, entre Elim e Sinai. Aquele era o lugar onde haviam recentemente provado as águas refrescantes do ministério divino. Este era o lugar onde eles deixaram o terreno da graça soberana e se colocaram debaixo do concerto das obras. Estes fatos tornam o deserto de Sinai uma parte particularmente interessante da jornada de Israel. O seu aspecto e influência são acentuados grandemente como qualquer outro ponto em toda a sua história. Vemo-los aqui como os objetos da mesma graça que os havia tirado da terra do Egito, e, portanto, todas as suas murmurações são imediatamente atendidas por suprimento divino. Quando Deus opera na manifestação da sua graça não há impedimento. As bênçãos que ele derrama correm sem interrupção. E só quando o homem se coloca debaixo da lei que perde tudo, por que então Deus tem de permitir que ele se certifique de quanto pode exigir com base nas suas próprias obras? Quando Deus visitou e redimiu o seu povo e os tirou da terra do Egito, não foi, certamente, com o propósito de os deixar morrer de fome e de sede no deserto. Eles deviam saber isto. Deviam ter confiado em ele e andado na confiança daquele amor que os havia libertado gloriosamente dos horrores da escravidão do Egito. Deviam ter recordado que era infinitamente melhor estar com Deus no deserto do que nos fornos de tijolo com Faraó. Mas não, o coração humano acha uma coisa muito difícil dar crédito a Deus pelo seu amor puro e perfeito, tem muito mais confiança em Satanás do que em Deus. Vede, por um momento, toda a dor e sofrimento, a miséria e degradação que o homem tem sofrido por causa de ter dado ouvidos à voz de Satanás, e contudo nunca tem uma palavra de queixa quanto ao seu serviço ou desejo de se libertar das suas mãos. Não está descontente com Satanás nem cansado de o servir. Colhe repetidas vezes os frutos amargos nesses campos que Satanás tem aberto de si, e, todavia, pode ser visto repetidas vezes a semear a mesmíssima semente e a passar pelos mesmos trabalhos. Mas como é diferente quando se trata de Deus? Quando nos dispomos a andar nos seus caminhos, estamos prontos, à primeira aparência de dificuldades ou provações, a murmurar e a rebelarmos-nos. Na verdade, não há nada em que tanto falhamos como no desenvolvimento de um espírito confiante e agradecido. Esquecemos facilmente 10.000 bênçãos na presença de uma simples privação. Os nossos pecados foram todos perdoados, fomos aceites no amado, Efésios 1 versículo 6, efeitos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, esperamos a glória eterna, e além de tudo mais, o nosso caminho através do deserto está coberto de misericórdias inumeráveis, e todavia deixai que uma nuvem, apenas como palma da mão de um homem, apareça no horizonte. E as ricas misericórdias do passado são por nós prontamente esquecidas à vista desta pequena nuvem, que, afinal, pode muito bem desfazer-se em bênção sobre a nossa cabeça. Este pensamento deveria humilhar-nos profundamente diante de Deus. Como somos diferentes nisto, e em tudo mais, do nosso bendito modelo. Vede, ó, o verdadeiro Israel no deserto, rodeado de feras e jejuando durante 40 dias. Como se conduziu ele? Murmurou? Queixou-se da sua sorte? Desejou achar-se noutras circunstâncias? Ah! Não! Deus era a porção do seu cálice e a parte da sua herança, Salmos 16. E, portanto, quando o tentador se aproximou de lhe oferecer o necessário, glórias, distinções, e as honras desta vida, ele recusou-os e manteve firmemente a posição de absoluta dependência de Deus e implícita obediência à sua palavra. Só aceitaria do mesmo modo o pão e a glória das mãos de Deus. Como foi tão diferente com Israel segundo a carne? Tão depressa sentiu o sofrimento da fome e murmurou contra Moisés e contra Arão, no deserto, versículo 2. Parece que haviam perdido a compreensão de haverem sido libertados pela mão do Senhor, porque disseram, por que nos tendes tirado para este desertor? E também no capítulo 17 versículo 3, lemos, o povo murmurou contra Moisés, e disse, por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós, e aos nossos filhos, e ao nosso gado? Assim, eles manifestaram em todas as ocasiões um espírito irritado e de queixume, e mostraram quão pouco realizavam a presença do seu poderoso e infinitamente gracioso libertador. Ora, não há nada que tanto desonre a Deus como um espírito murmurador por parte daqueles dos que lhe pertencem.
O apóstolo apresenta como característico especial da corrupção dos gentios que, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Romanos 1 versículo 21. E então segue-se o resultado prático deste espírito ingrato: antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Aquele que deixa de reter um sentido grato da bondade de Deus tornar-se-á rapidamente entenebrecido. Assim Israel perdeu o sentido de estar nas mãos de Deus, e isto levou-os, como podia esperar-se, a trevas mais espessas, visto que os encontramos, mais tarde na sua história, dizendo: por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Números 14 versículo 3. Tal é a atitude que a alma que não está em comunhão toma. Começa por perder a noção de estar nas mãos de Deus para seu bem, e termina por se julgar nas suas mãos para seu mal. Que triste progresso! Contudo, como Israel estava debaixo da graça, as suas necessidades são supridas de uma maneira maravilhosa, como lemos no versículo 4 deste capítulo. Então, disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus. Quando se achavam envolvidos pela nuvem fria da incredulidade, eles haviam dito: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor, na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porém, agora Deus diz que lhes dará pão dos céus. Abençoado contraste! Que diferença espantosa entre as panelas de carne, os alhos e as cebolas do Egito e este maná celestial, o pão dos poderosos. Salmos 78 versículo 25. Aquelas coisas pertenciam à terra, este pão era do céu. Mas este alimento celestial era necessariamente uma experiência da condição de Israel, como está escrito: para que eu seja se anda em minha lei ou não. Era preciso ter-se um coração separado das influências do Egito para se dar por satisfeito, ou apreciar o pão dos céus. Com efeito, sabemos que o povo não se contentou com este pão, antes o desprezou, declarou o pão vil e desejou carne. Desta forma os israelitas mostraram quão pouco separados estavam os seus corações do Egito e como não estavam dispostos a andar na lei de Deus, em seu coração se tornaram ao Egito. Atos 7 versículos 39. Porém, longe de serem reconduzidos para ali, foram transportados, por fim, para além de Babilônia. Atos 7 versículo 43. Eis uma lição solene e salutar para os cristãos. Se aqueles que foram libertados deste presente século mal não andam com Deus com corações agradecidos, satisfeitos com a provisão que Ele fez para os remidos no deserto, estão em perigo de cair nos laços da influência de Babilônia. É uma reflexão muito séria, que requer gosto celestial para se poder alimentar do pão do céu. A natureza não pode saborear um tal alimento, suspira sempre pelo Egito, e, portanto, deve ser sempre dominada. É nosso privilégio, como aqueles que foram batizados na morte de Cristo e ressuscitados pela fé no poder de Deus, Colossenses 2 versículo 12, alimentarmos-nos de Cristo como o pão da vida que desceu do céu, João 6 versículo 51. Este é o nosso alimento nesta peregrinação, Cristo apresentado pelo ministério do Espírito Santo através das Escrituras, enquanto que, para nosso refrigério espiritual, o Espírito Santo veio, como o fruto precioso da rocha ferida, Cristo, que foi ferido por nós. Tal é a nossa parte neste mundo. Ora, é evidente que, a fim de podermos desfrutar uma parte como esta, os nossos corações devem estar separados de tudo neste presente século mal, de tudo aquilo que poderia despertar a nossa cobiça como aqueles que vivem na carne. Um coração mundano e carnal não encontra Cristo nas Escrituras nem poderá apreciá-lo, se o encontrar. O maná era tão puro e mimoso que não podia suportar contato com a terra. Por isso, descia sobre o orvalho, veja Números 11 versículo 9, e tinha de ser recolhido antes de o sol se elevar. Cada um, portanto, devia levantar-se cedo e recolher a sua parte. O mesmo acontece com o povo de Deus agora, o maná celestial tem de ser colhido todas as manhãs. O maná de ontem não serve para hoje nem o de hoje para amanhã. Devemos nos alimentar de Cristo cada dia que passa, com novas energias do Espírito, de contrário deixaremos de crescer. Ademais, devemos fazer de Cristo nosso primeiro objetivo. Devemos buscá-lo cedo, antes de outras coisas terem tempo de se apoderar dos nossos pobres corações. E nisto que muitos de nós, enfim, falhamos. Damos um segundo lugar a Cristo, e como consequência ficamos fracos e estéreis.
O inimigo, sempre vigilante, aproveita-se da nossa indolência espiritual para nos roubar a bem-aventurança e as forças que recebemos nutrindo-nos de Cristo. A nova vida no crente só pode ser alimentada e mantida por Cristo. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. João 6 versículo 57. A graça do Senhor Jesus Cristo, como aquele que desceu do céu, para ser o alimento do seu povo, é inefavelmente preciosa para a alma renovada. Porém, a fim de poder apreciá-lo desta forma, devemos compreender que estamos no deserto, separados para Deus, no poder de uma redenção efetuada. Se ando com Deus através do deserto, estarei satisfeito com o alimento que Ele me dá, e este é Cristo, como aquele que desceu do céu. O trigo da terra de Canaã, do ano antecedente, Josué 5 versículo 11, tem o seu antítipo em Cristo elevado às alturas e assentado na glória. Como tal, ele é o próprio alimento daqueles que, pela fé, sabem que estão ressuscitados e assentados juntamente com ele nos lugares celestiais. Porém, o maná, isto é, Cristo como aquele que desce do céu, é o sustento para o povo de Deus, na sua vida e experiências do deserto. Como um povo estrangeiro no mundo, necessitamos de um Cristo que também aqui viveu como estrangeiro. Como povo assentado nos lugares celestiais, temos um Cristo que também ali está assentado. Isto poderá explicar a diferença que existe entre o maná e o trigo da terra do ano antecedente. Não se trata da redenção, pois que esta já a temos no sangue da cruz, e ali somente, mas simplesmente da provisão que Deus fez para o seu povo em face das variadas condições em que este se encontra, quer seja lutando no deserto ou tomando posse em espírito da herança celestial. Que quadro admirável nos oferece Israel no deserto! Detrás de si ficava o Egito, na sua frente estava a terra de Canaã, e à sua volta a areia do deserto, enquanto que eles mesmos estavam reduzidos a esperar do céu o seu sustento diário. O deserto não produziu uma folha de erva nem deu uma gota de água para o Israel de Deus. A sua porção estava só em Deus. Nada tem aqui. A sua vida, sendo celestial, só pode ser mantida por coisas celestiais. Embora estejam no mundo, não são do mundo, porque Cristo os escolheu dele. Como o povo celestial por nascimento, acham-se de caminho para a sua pátria, e são mantidos por alimento que lhes é enviado dali. A sua marcha é para diante e para cima. A glória só assim os dirige. É inteiramente inútil volver os olhos para trás na direção do Egito, porque nem um só raio de glória se pode distinguir ali, e eles viraram para o deserto. Eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. O carro de fogo do Senhor estava no deserto, e todos os que desejam ter comunhão com ele tinham de estar ali também, e, estando ali, o maná do céu seria o seu alimento, e somente esse. Verdade seja que este maná era um sustento estranho, tal como um egípcio nunca poderia compreender, apreciar ou viver dele, porém aqueles que haviam sido batizados, na nuvem e no mar, 1 Coríntios 10 versículo 2, podiam apreciá-lo e ser nutridos por ele, se tão somente andassem em conformidade com esse batismo. Assim é agora no caso de todo verdadeiro crente. O homem do mundo não pode compreender como é que o crente vive. Tanto a sua vida como aquilo que o mantém estão inteiramente fora do alcance da visão humana. Cristo é a sua vida, e de Cristo ele vive. Nutre-se, pela fé, com os atrativos poderosos de aquele que, sendo Deus, bendito eternamente, Romanos 9 versículo 15, tomou sobre si a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, Filipenses 2 versículo 7. Segue-o desde o seio do Pai até a cruz e desde a cruz ao trono, e encontra nele, em todas as fases da sua carreira e em cada atitude da sua vida, um alimento precioso para o homem novo em si. Tudo em volta, embora de fato seja o Egito, é moralmente um deserto árido e lúgubre, que nada produz para o espírito renovado, e precisamente na proporção em que o crente encontrar alguma coisa com que se nutrir, o seu homem espiritual será impedido no seu progresso. A única provisão que Deus tem feito é o maná do céu, e o verdadeiro crente deverá alimentar-se sempre dele. É verdadeiramente lamentável ver como tantos cristãos buscam as coisas deste mundo. Isto prova claramente que estão com tédio do maná celestial e que o consideram como pão vil. Servem aquilo que deveriam mortificar. As atividades da nova vida estarão sempre em relação com a subjugação do velho homem com seus feitos. Colossenses 3 versículo 9. E quanto mais isto for conseguido, tanto mais se desejará o nutrimento do pão que fortalece o coração. Salmos 104 versículo 15.
Assim como acontece com o físico, em que quanto maior é o exercício maior é o apetite, assim também acontece com a graça. Quanto mais exercitadas forem as nossas faculdades renovadas, tanto mais sentiremos a necessidade de nos alimentarmos diariamente de Cristo. Uma coisa é sabermos que temos vida em Cristo juntamente com pleno perdão e aceitação diante de Deus, e outra muito diferente termos habitualmente comunhão com Ele, nutrindo-nos dele, pela fé e fazendo dele o único alimento das nossas almas. Muitos professam ter achado perdão e paz em Jesus, mas, na realidade, alimentam-se de uma variedade de coisas que não têm relação com Ele. Alimentam os seus espíritos com a leitura dos periódicos e uma variedade de literatura frívola e insípida. Poderão encontrar Cristo nela? Acaso é por tais meios que o Espírito Santo fala de Cristo à alma? São estas as gotas de orvalho puro sobre as quais o maná desce do céu para sustento dos remidos de Deus no deserto? Ah! Não, são produtos grosseiros sobre os quais se deleita o espírito carnal. Como poderia, pois, o verdadeiro cristão alimentar-se com tais coisas? Sabemos, mediante o ensino da palavra de Deus, que ele tem duas naturezas, e pode perguntar-se qual das duas se alimenta com o noticiário do mundo e a literatura mundana. É a velha natureza ou a nova? Só pode haver uma resposta. Pois bem, qual das duas estamos ansiosos por alimentar a nossa conduta dará, incontestavelmente, a verdadeira resposta a esta interrogação. Se eu desejar sinceramente crescer na vida divina, se o meu grande objetivo for o de ser semelhante e consagrado a Cristo, se suspiro sinceramente pela extensão do reino de Deus no meu coração, então, sem dúvida, buscarei continuamente essa qualidade de alimento que está destinado por Deus a promover o meu crescimento espiritual. Tudo isto é claro. Os atos de um homem são sempre o verdadeiro indício dos seus desejos e propósitos. Por isso, se vejo um crente descurar a sua Bíblia, e, contudo, dispor de tempo, sim, parte do seu melhor tempo, para ler o jornal, não me será difícil ver qual é o verdadeiro estado da sua alma. Estou certo que não pode ser um crente espiritual, não se alimenta de Cristo, não vive para Cristo nem dá testemunho dele. Se um israelita deixasse de apanhar, durante a frescura da manhã, a sua porção do alimento que a graça de Deus havia preparado, em breve sentiria a falta de forças para a sua jornada. Assim é conosco. Devemos fazer de Cristo o objeto supremo na ocupação das nossas almas, de outro modo a nossa vida espiritual declinará inevitavelmente. Nem tampouco podemos alimentar as nossas almas com os sentimentos e as experiências relacionados com Cristo porque, sendo incertos, não podem representar o nosso alimento espiritual. Vivemos ontem de Cristo, temos de viver hoje de Cristo e de Cristo para sempre. Além disso, de nada vale alimentarmos-nos em parte de Cristo e em parte de outras coisas. Assim como no caso da vida é somente Cristo, da mesma forma o viver deve ser Cristo somente. Assim como não podemos misturar nada com aquilo que transmite a vida, tampouco podemos misturar alguma coisa com aquilo que a mantém. É bem verdade que, em espírito e pela fé, nós podemos nos alimentar, até mesmo agora, de um Cristo ressuscitado e glorificado, elevado às alturas, em virtude da redenção efetuada, conforme era ilustrado no trigo da terra do ano antecedente, Josué 5. E não somente isto, sabemos que quando os remidos de Deus tiverem entrado nessas regiões de glória, descanso e imortalidade, que se acham além do Jordão, terão acabado, de fato, com o alimento do deserto, mas não terão terminado com Cristo nem com a recordação daquilo que constitui o alimento específico da sua vida no deserto. Os israelitas nunca haviam de esquecer, no meio do leite e mel da terra de Canaã, aquilo que os havia sustentado durante os 40 anos da sua peregrinação no deserto. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado: encherás um gomer dele e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda. Versículos 32 ao 34. Que precioso memorial da fidelidade de Deus! Não os deixou morrer de fome, como os seus corações insensatos e incrédulos haviam temido. O Senhor fez chover pão do céu, alimentou-os com pão de poderosos, velou sobre eles com toda a ternura de uma ama, suportou-os, levou-os sobre asas de águias, e, tivessem eles continuado no próprio terreno da graça, ter-lhes-ia dado posse de todas as promessas feitas aos seus pais. O vaso de maná, portanto, contendo, com efeito, a ração diária de um homem, e posto diante do Senhor, é cheio de instrução. Não houve nele vermes nem vestígios de corrupção.
Era o memorial da fidelidade do Senhor provendo as necessidades daqueles que havia remido da mão do inimigo. Não acontecia assim quando o homem o acumulava para si. Então os sintomas de corrupção depressa se manifestavam. Não podemos fazer provisões, se compreendermos a verdade e realidade da nossa posição. É nosso privilégio apropriarmos-nos, dia a dia, da preciosidade de Cristo, como aquele que desceu do céu para dar vida ao mundo. Porém, se alguém, esquecendo-se disto, entesoura para o dia de amanhã, isto é, se reserva a verdade além das suas necessidades, em vez de a converter em proveito da renovação das suas forças, a verdade certamente corromper-se-á. Eis uma lição salutar para nós. É uma cosia muito séria aprender a verdade, porque não existe um princípio que professamos ter aprendido que não teremos que provar na prática. Deus não nos quer teóricos. Trememos muitas vezes ao ouvir como algumas pessoas, quando oram, fazem ardentes votos de consagração, temendo que, quando chegar a hora da provação, não tenham o poder espiritual necessário para executar o que os seus lábios têm pronunciado. Existe o grande perigo do intelecto ultrapassar a consciência e os afetos do coração. É por isso que muitos parecem fazerem, logo ao princípio, um rápido progresso, até um certo ponto, mas então param de repente e parece retrocederem. Como um israelita que apanhasse mais maná do que precisava para o sustento do dia. Podia parecer muito mais diligente que os outros, fazendo reserva do alimento celestial. Contudo, cada partícula mais das necessidades do dia não só era inútil, mas muito pior do que inútil, visto que criava bichos. É assim com o cristão. Deve usar o que tem, deve alimentar-se de Cristo como necessidade premente e essa necessidade manifesta-se no seu serviço. O caráter e os caminhos de Deus e a preciosidade e beleza de Cristo, assim como as vivas profundidades das Escrituras são somente reveladas à fé e às necessidades presentes da alma. É na medida em que usamos o que recebemos que mais nos será dado. A vida do crente tem de ser prática, e é nisto que muitos de nós fracassamos. Acontece frequentemente que aqueles que progrediam mais depressa em teoria são os mais vagarosos nos elementos práticos e experimentais, porque se trata mais de um trabalho intelectual que do coração e da consciência. Nunca devemos esquecer que o cristianismo não é um conjunto de opiniões, um sistema de dogmas ou um determinado número de pontos de vista. É uma realidade viva por excelência, uma coisa pessoal, prática, poderosa, anunciando-se a si própria em todas as circunstâncias e cenas da vida diária, espalhando a sua influência santa sobre o caráter e a vida do indivíduo e transmitindo as suas disposições celestiais a todas as relações a que o cristão possa ser chamado por Deus a cumprir. Em resumo, é o resultado de se estar associado e ocupado com Cristo. Tal é o cristianismo. Pode haver ideias corretas e princípios sãos e pontos de vista claros sem se ter a menor comunhão com Jesus, porém um credo ortodoxo sem Cristo não é mais que uma coisa fria, estéril e morta. Que o amigo cristão se certifique de que não só está salvo por Cristo como vive, também, dele. De fazer dele a sua porção diária, buscá-lo de manhã e a ele só. Quando qualquer coisa despertar a sua atenção, durante o dia, deve fazer esta interrogação: contribuirá isto para que Cristo venha ao meu coração? Será isto um meio de aumentar o meu afeto por ele ou de me aproximar mais da sua pessoal? Se a resposta for negativa, deve rejeitar o que quer que for imediatamente. Sim, rejeitar, ainda mesmo que o objetivo que chama a sua atenção seja o mais agradável à vista e se presente com o mais respeitável aspecto. Se o seu propósito for avançar e fazer progresso na vida divina, então deve cultivar a sua familiaridade pessoal com Cristo. Só então poderá reclamar do seu coração o cumprimento fiel desta lealdade. Deve fazer de Cristo o seu alimento diário. Deve juntar o maná que desce sobre o orvalho e alimentar-se dele com o apetite provocado pela companhia diligente com Deus através do deserto. Que a graça de Deus o fortifique abundantemente, por meio do Espírito Santo. O amigo tirará muito proveito com a meditação do capítulo 6 do Evangelho de João, em relação com o assunto do maná. Estando perto a Páscoa, Jesus alimenta a multidão, e depois retira-se para um monte, para estar só. Dali vem em auxílio dos seus, que se acham aflitos sobre as águas do lago. Depois disto revela a doutrina da sua pessoa e da sua obra, e declara que dará a sua carne pela vida do mundo e que ninguém pode ter vida se não comer a sua carne e beber o seu sangue. Finalmente fala de si mesmo como subindo para onde estava primeiro e do poder vivificador do Espírito Santo. É, na verdade,
rico e abundante em verdade espiritual para conforto e edificação da alma, revela a doutrina da sua pessoa e da sua obra, e declara que dará a sua carne pela vida do mundo e que ninguém pode ter vida se não comer a sua carne e beber o seu sangue. Finalmente fala de si mesmo como subindo para onde estava primeiro e do poder vivificador do Espírito Santo. Na verdade, rico e abundante em verdade espiritual para conforto e edificação da alma. Existe mais um ponto neste capítulo que desejo mencionar, isto é, a instituição do sábado relacionada com o maná e a posição de Israel tal qual nos é apresentada aqui. Depois do capítulo 2 de Gênesis até o capítulo que temos perante nós, não se faz menção desta instituição. Isto é singular. O sacrifício de Abel, a carreira de Enoque com Deus, a pregação de Noé, a chamada de Abraão, juntamente com a história pormenorizada de Isaque, Jacó e José, são todas representadas, mas não se faz alusão ao sábado até o momento em que encontramos Israel reconhecido como um povo em relação com o Senhor, e consequentemente debaixo da responsabilidade que essa relação implica. O sábado foi interrompido no Éden, e é aqui instituído outra vez para Israel no deserto. Mas, o homem não ama o repouso de Deus. E aconteceu, ao 7º dia, que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então, disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias, cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Versículos 27 ao 29. Deus queria que o seu povo gozasse de um doce repouso com ele mesmo, queria dar-lhes repouso, alimento e refrigério no deserto. Porém o coração humano não está disposto a repousar com Deus. O povo podia recordar e falar dos tempos em que estavam sentados junto às panelas de carne no Egito, mas não podiam apreciar a bem-aventurança de se sentarem nas suas tendas, gozando com Deus o descanso do sábado e alimentando-se com o maná celestial. E não se esqueça que o sábado é apresentado aqui como um caso de dádiva, o Senhor vos deu o sábado, versículo 29. Mais adiante, neste mesmo livro, encontramo-lo outra vez mencionado debaixo da forma de lei e acompanhado de maldição e juízo, no caso de desobediência, porém, quer o homem caído receba um privilégio ou uma lei, é-lhe indiferente. A sua natureza é má. Não pode descansar em Deus nem trabalhar para Deus. Se Deus trabalha e lhe faz um repouso, ele não quer guardá-lo, e se Deus o manda trabalhar, não o faz. Tal é o homem. Não tem lugar em seu coração para Deus. Pode usar o nome do sábado como um meio de se exaltar a si próprio ou como insígnia da sua própria religiosidade, mas quando volvemos os olhos para o capítulo 16 do Êxodo descobrimos que não pode celebrar o sábado de Deus como uma dádiva, e quando abrimos o capítulo 15 de Números, versículos 32 ao 36, descobrimos que não pode guardá-lo como uma lei. Ora, nós sabemos que o sábado, assim como o maná, era uma figura. Em si mesmo, era uma bênção, uma agradável mercê da parte de um Deus de amor e graça, que queria suavizar o trabalho e a labuta de um mundo pecaminoso mediante o refrigério de um dia de descanso em cada 7. Qualquer que seja a forma de encararmos a instituição do sábado, vê-la-emos sempre fecunda da mais rica graça, quer a encaremos a respeito do homem ou acerca da criação animal. E embora os cristãos guardem o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, e liguem com ele as regras que lhes são próprias, todavia observa-se a mesma providência graciosa, nem a mente governada por sentimentos próprios procuraria, por um momento sequer, interferir com uma tal demonstração de misericórdia. O sábado foi feito por causa do homem, Marcos 2 versículo 27, e embora o homem nunca o houvesse guardado, segundo o pensamento divino, isso não diminuiu a graça que resplandece na sua instituição, nem o priva da sua profunda significação como figura do repouso eterno que resta para o povo de Deus, ou sombra dessa substância a qual a fé goza agora na pessoa e obra de um Cristo ressuscitado. O amigo não deve supor, portanto, que o que tem sido dito, ou possa ser acentuado, nesta linhas, tem por fim menosprezar, no mínimo, a provisão misericordiosa de um dia de repouso para o homem e para a criação animal ou interferir com o lugar distinto que o dia do Senhor ocupa no Novo Testamento.
Muito longe disso. Como homem, aprecio o primeiro destes dias, e como cristão regozijo-me no último bastante para não escrever ou articular uma sílaba sequer em desabono quer de um quer do outro. Gostaria apenas de pedir ao amigo para pesar, com imparcialidade, na balança das Escrituras, tudo o que tem sido afirmado, e não formar um juízo precipitadamente antecipado. Este assunto será tratado outra vez, mais adiante, se o Senhor permitir. Entretanto, procuraremos aprender a apreciar melhor o valor do repouso que o nosso Deus nos preparou em Cristo, e gozar dele como nosso repouso, alimentando-nos dele como o maná escondido, Apocalipse 2 versículo 17, e posto, no poder da ressurreição, no lugar santíssimo, o memorial do que Deus fez por nós, vindo a este mundo, em sua graça infinita, a fim de que pudéssemos estar perante ele, segundo as perfeições de Cristo, e nos alimentarmos com as suas riquezas inexauríveis para sempre.